Salve galera, estamos de volta em mais um programa da Deep in Surf. Hoje a gente veio para o Guarujá conversar com um legend aí do surf, Jojó de Olivença, bicampeão brasileiro, ex-top da elite mundial, tricampeão brasileiro master, uma história incrível no nosso surf. Jojó, muito obrigado por receber a gente. A gente sabe que o seu dia é corrido, sua vida é corrida, com escola, ONG, treinar surf, com tudo. Mas você separou um tempinho para a gente poder trazer um pouco da sua experiência para a galera assistir. Muito obrigado. Ok, prazer estar com você aí, compartilhando um pouco dessa experiência, né? Jojó, você está com quantos anos hoje? 5.1. 5.1. E continua morando no Guarujá? Continuo. Queria que você passasse para a gente onde você nasceu, como que foi o início da sua carreira no surf, lá onde você nasceu, o interesse pelo surf. Você a gente sabe que veio de uma origem humilde, quais foram as dificuldades para você iniciar no surf, conseguir seus equipamentos, prancha, cordinha, parafina. A gente queria que fizesse uma geral nessa lá do início. Legal. Eu nasci no sertão da Bahia, de Piauí. Eu me mudei para o litoral, tinha aproximadamente 3 a 4 anos. E a gente foi em busca de algo melhor, algum tipo de aventura, né? Eu era de colo praticamente. A gente foi parar ali na região de Ilhéus, em Olivença. A gente conseguiu um lugarzinho para morar. Apenas eu, meu irmão e a minha mãe. E com mais ou menos 12 anos eu tive a minha primeira experiência com surf, com prancha emprestada, né? Em razão das dificuldades. Isopor ainda ou já teve uma... Já era prancha de fibra, mas antes da experiência com a prancha de fibra, eu gostava de ficar no mar. Então eu ficava pegando onda de jacaré, de sonrisal, né? Aquela pranchinha de você joga na areia, no nível d'água abaixo. Skimboard, né? Hoje é skimboard. Na época era sonrisal. Então era pedaço de compensado, tronco de jangada, pedaço de isopor também, tudo que flutuava, a gente levava para o mar para tentar imitar o surf. Eu não tirava os olhos daquela rapaziada que estavam sempre pegando onda lá em Olivença, um lugar muito procurado por surfistas do Brasil inteiro, que ia para lá, né? Não tinha asfalto ainda, era tudo muito jungle, né? Soul surf total, né? Então, quando chegar, parecia um carrinho, um Fusquinha ou um Fiat 147 cheio de prancha em cima, eu já corria para cima, já recebia a galera, fazia amizade com a rapaziada e ficava ali ao redor para, numa oportunidade, poder pegar uma prancha para surfar. Bom, a primeira vez que eu subi numa prancha foi uma dose única, né? Eu consegui ficar em pé na espuminha. E foi uma coisa muito fantástica, muito visceral que aconteceu. Até então eu só tinha experiência de flutuar, né, com objetos flutuadores, mas quando uma prancha de verdade, ficar em pé, toda aquela sensação, foi a realização de um sonho que virou aí uma história muito bacana. No decorrer do processo, eu tive muito apoio de alguns amigos, de empresários que iam para lá, e quando eu comecei a competir, eu também enfrentei outras dificuldades, que eram equipamentos, grana para viajar, para alimentar, para hospedagem, toda essa estrutura. Então, assim, foi um trabalho muito árduo e de apoios, né? De apoios de pessoas que acreditavam em mim, que gostavam de mim e resolveram investir. E cheguei onde eu cheguei. E de onde surgiu, quando você decidiu assumir esse nome, Jojó de Olivença, quando que deu o estado? Você Josélio de Jesus, você foi Jojó de Olivença? Na verdade, a galera... Meu nome verdadeiro, posso revelar aqui, é Josélio de Jesus. Minha mãe bateu com a cabeça lá e acordou, Josélio, né? E o pessoal tinha dificuldade em pronunciar o meu nome na época, né? Então começaram a me chamar de nativo, né?
depois um amigo lá da região mesmo, vamos colocar Jojó. Aí ficou Jojó, pegou. Ficou melhor um pouco, né? Melhorou um pouco, né? Nativa, aquela coisa de o índio lá de Olivença, local, nada contra os índios. Aliás, tem muitos amigos meus que são caciques, né? Hoje fomos criados juntos, tivemos uma infância juntos lá em Olivença. Hoje eles são caciques, representam suas comunidades, né? E fazem um trabalho muito bacana lá em Olivença hoje, atualmente. E quando eu comecei a competir, na época existiam alguns atletas que já levavam o nome de suas praias, né? Como o Gugu de Cabo Frio, o Neno do Tombo, os Tomboys, né? Os irmãos, os três ali, o Neno, o Amário e o Paulinho, eles eram do Tombo. Então eu falei, poxa, que legal, então vou acrescentar o de Olivença, ficou o Jojó de Olivença, e pegou legal. Jojó, e mesmo com a tua carreira profissional, no início, você conseguiu estudar? Você teve a oportunidade de estudar junto com o surf? Cara, oportunidade eu tive no início, mas depois que surgiu a oportunidade de começar a viajar e competir, então eu entrei numa rotina muito forte, e a gente não tinha uma estrutura como hoje tem, né? O atleta está competindo e à distância ele está estudando. Não tinha esses estudos online que tem hoje, né? A pessoa senta aqui e estuda. Eu não tinha essa estrutura. Então, quando eu comecei a viajar, eu me lembro que eu estava no final da 7ª série, cara, e eu tive que escolher ou ficar estudando ou seguir carreira. E eu preferi seguir carreira porque era uma oportunidade única e eu não poderia dispensar. Então, fui para a vida, fui para o mundo, competi. Tive algumas experiências bem bacanas que marcaram a minha vida nessa trajetória, mas eu nunca mais voltei à escola. Nunca mais voltei à escola. Então, ensino médio incompleto. Né? Lá no início da sua carreira, quando surgiu o interesse pelo surf, tudo, ou quando você começou a competir, você tinha referências, né? Você via ou surfistas locais mesmo da sua região, surfistas nacionais ou nível mundial? Você tinha alguma referência no surf? Claro, quando eu comecei a sair do meu estado para competir fora, eu tive acesso às grandes competições, o envolvimento e contato com as grandes figuras na época, né, que eram o Picuruta, o Tail chegou aí lá em 83, competir no Campeonato Brasileiro que teve lá na minha praia, no meu pico, lá no Backdoor em Olivença. Há tantos outros números, outros atletas que, aquela geração, né, da época, que eram quem mandava no pedaço, né? Tive contato com toda essa galera e para mim foi muito inspirador poder surfar junto com essa galera, conhecer eles e ver, comparar o meu nível de surf com o que tinha de mais atual, né? Foi bem legal essa experiência. E como que foi o seu início em competição? A gente falando da carreira amadora ainda, né? Não da profissional. Você lembra dos seus primeiros títulos, o primeiro patrocínio que você teve de apoio? Veja, na verdade, na época, a gente não tinha separação de categorias. Então, os campeonatos maiores, que eu vi competir mais na frente, havia divisão de categoria, mas os campeonatos menores, os festivais que havia em Salvador, Espírito Santo, era um Pro-AM. Você fazia um Pro-AM. Exato, era Pro-AM. Então estava todo mundo junto. Eu não tive títulos específicos, mas estava sempre ali em 5º, 8º, 10º, estava sempre ali beliscando alguma coisa. Já em 84, 85, se não me engano, eu competi no OP Pro em Florianópolis, e nesse campeonato, era um grande campeonato, já um campeonato tradicional já na época, e havia divisão de categorias, profissional e amador. E por orientação de um patrocinador, eu acabei me inscrevendo na categoria amador. E tinham grandes nomes como o Sérgio Noronha, o
Ricardo Tatuí, entre outros, e esses caras eram as grandes figuras da categoria amadora na época. Então eu tomei um esculacho no campeonato, né? E a galera era muito rato de competição, não me dei muito bem no campeonato, então eu fiquei um pouco decepcionado, chateado, e eu fiquei observando a categoria profissional. E aí, no próximo campeonato grande que aconteceu, que foi o Sandec Classic, em Ubatuba, eu falei para o meu patrocinador, olha, eu vou me inscrever na profissional. E aí fui lá e até fui um pouco rebelde, né? Ele queria que eu continuasse como amador e tal. Eu falei, pô, mas não tenho condição de ganhar dos profissionais, parece que é mais fácil o profissional do que o amador, né? Os caras já estão meio cansados. Brincadeira. E aí eu me inscrevi no profissional e fui quinto lugar no campeonato e me sagrei a revelação nacional naquele ano. Daí fui pro abraço, né? Todos os campeonatos, já fui na categoria profissional, bem tranquilo. E daí, né, entrando já na sua carreira profissional, você é o segundo campeão brasileiro da história, né, do circuito, desde que foi criado o circuito da Brasp. O primeiro foi o Paulinho do Tombo em 87, em 88 já foi você. Como é que foi essa emoção do título brasileiro, do circuito, ter sido já o segundo campeão brasileiro? Como é que foi esse momento lá para você? Bem, até então, a gente não tinha organizado um circuito. Então foi a revelação em 85, 86, eu não me lembro muito bem o que aconteceu. Eu acho que esse campeonato, o Sandec, se tornou uma etapa do Mundial, do Ubatuba. E em 87, a gente começou o circuito organizado, com 5 ou 6 etapas, se não me engano, em 87. E aí eu já estava muito familiarizado com o grupo, com os atletas, já conhecia todo mundo e tal. Terminei o ano em 17º no ranking, e naquela época eram os top 16, né? Os 16 primeiros do ranking. Você era back 14. Exato, então fiquei no back 14, né? No segundo escalão ali e tal, não tinha muito glamour, né? Então, e às vezes isso fala muito mais bateria do que os outros, né? Ser top, você só caía lá na frente. Exatamente, então era uma maratona de bateria muito grande. Então, aí em 88 foi quando, segundo ano do circuito, daí eu pulei de 17º para primeiro no ranking, e foi assim uma trajetória, né, muito bonita para mim, né, acho que para o Brasil, né, e naquela época eu já era um cristão convertido, né, então assim foi um impacto muito grande para a comunidade do surf e para a sociedade em si, que acompanharam o circuito, e a TV aberta estava dando muito apoio naquela época, então a gente aparecia no horário nobre, né, nas televisões abertas, e isso foi muito legal. Eu, como cristão, falando de Jesus, falando da transformação que havia acontecido na minha vida, né, e isso tudo linkado ao surf, que até então era muito estigmatizado, né, era muito discriminado pela sociedade. Então foi uma quebra de paradigma que se iniciou ali no final da década de 80, com essa minha chegada no circuito. Então, seu primeiro título brasileiro foi em 88. E 4 anos depois, você ganhou o segundo título brasileiro. Por que você acha que, se você está no auge, né, quando você ganha um título, você está no auge, por que você acha que dá essa distância para você ter o segundo título brasileiro? Você acha que você fica mais confortável, dá uma desmotivada, assim? O que acontece para demorar tanto para ter outro título brasileiro? Quando você ganha um título de tanta expressão, dá uma mudada no estímulo, na motivação, alguma coisa? Veja só, no meu caso, tem uma peculiaridade aí que eu observei em mim mesmo. Assim, eu nunca fui um cara ambicioso, sabe? Então, assim, para mim, sair da onde eu saí, né, de ter uma vida difícil, uma infância difícil, e conseguir chegar na elite do surf, ter patrocinador, ter equipamento, ter tudo de graça, para mim já foi uma grande conquista. Então eu estava plenamente satisfeito com tudo aquilo. Então quando veio o primeiro título brasileiro, eu falei, caramba, Deus, tu é muito generoso comigo, foi algo assim, sabe?
Eu não estava ambicionando ser campeão brasileiro, coisa alguma. E o segundo título veio da mesma forma. Porque para mim bastava eu estar bem, surfando, com equipamento, com patrocinador e estar entre os melhores. Para mim já era satisfatório demais. Então, eu acho que essa pergunta eu respondo dizendo, eu não tinha ambição de ser outra vez campeão brasileiro, entendeu? Para mim eu estava bem ali. E como que foi, você não tinha essa ambição, daí quando acontece, desde o primeiro, né, de 88 até o segundo título brasileiro que aconteceu 4 anos depois, você sentiu a diferença no primeiro, na sua exposição, na mídia atrás de você, em patrocínio, algum empresário procurando, você sentiu a mudança do seu patamar? Claro. Sem falar também a questão de que eu não era o melhor surfista brasileiro, eu era um dos melhores. O que eu tinha de especial, acho que era a regularidade. Eu era um surfista muito regular, né? Eu acho que isso é um ponto muito positivo e conta muito bem até hoje, né? O surfista que é regular, ele consegue manter uma linha, consegue uma estabilidade, né, por mais tempo ali, né? Top 3, top 5, top 10, né? Como é o caso dos nossos brasileiros. Então, a questão da mídia e toda essa questão do glamour, do sucesso, né? Isso é evidente, né? É evidente. Os melhores surfistas da época, os top 16, né, estavam sempre no foco da mídia, né? Então a gente tinha uma vida bem agitada, bem movimentada, né, com a mídia, com certeza. Quando você ganhou o segundo título brasileiro, você já era residente do Guarujá, né? Você mudou para cá, se eu não me engano, logo após o primeiro título brasileiro em 88. O porquê que você resolveu sair de onde você morava e vir para o Guarujá? Veja, a vida aqui para o surfista profissional, para quem quisesse seguir carreira, era mais prático, né? Logisticamente falando, a questão da mídia, os patrocinadores se concentravam aqui em São Paulo, né? Um circuito estadual estruturado, bem forte, né? Aqui morava na época pelo menos 50% dos melhores surfistas do país, então a gente tinha um circuito brasileiro muito forte. Tanto que eu percebi nitidamente uma melhoria, né, do meu surf quando eu saí da Bahia para morar no Guarujá. Então, o meu nível de surf se elevou, né? Foi uma segunda etapa, né? Depois da terceira etapa foi quando eu fui para o circuito mundial. Então morar em São Paulo era tudo de bom, né? Rio, São Paulo, Santa Catarina, né? Eu preferi São Paulo porque eu já tinha um patrocinador de São Paulo que me ofereceu vir morar no Guarujá, né? Praticamente sem custos, né? Então eu falei para os meus pais na época, estou indo, fui e estou aqui até hoje. Deu certo. Jorge, nesses anos de carreira, você ficou com alguma bateria ou mais de uma que marcou na sua carreira? Aquela bateria, por algum motivo qualquer, se tornou especial para você? Sim, claro. Eu sempre conto essa história. Na decisão do título em 92, eu era tão sem ambição que eu nem sabia, nem ranking eu acompanhava direito. E nunca parava para fazer a conta a matemática, se eu ganhasse, se eu perdesse, nunca. Então, na última etapa em Florianópolis, os matemáticos, jornalistas, fizeram as contas e decidiram o seguinte: se isso na semifinal, se o Ricardo Tatuí perder e o Jorjó for para a final e ficar em segundo lugar, ele vai ser o campeão brasileiro. E essa notícia chegou até mim. Então despertou em mim a possibilidade, que até então eu nem ambicionava, nem imaginava. Era o segundo ranking até então, mas estava surfando. Eu gostava de entrar na água e surfar, fazer o meu melhor. Se divertir, né? Então eu acredito que nessa bateria, nas duas baterias, na semifinal e na semifinal, houve uma intervenção divina ali, entendeu? Porque eu creio muito nessa questão, né, da intervenção divina.
Então quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei emocionalmente abalado, fiquei preocupado, comecei a me interessar pela coisa, né? Embora a adrenalina também aumenta, né? A responsabilidade aumenta e algo que nunca tinha acontecido comigo. Então havia 2 semifinais, uma estava o Ricardo Tatuí e na outra estava eu. E eu me lembro, era uma bateria de 4, classificavam 2. E quando eu fiquei sabendo da notícia, na água, surfando, o mar estava muito bom, Joaquim, umas esquerdas fenomenais. E aí a bateria não estava fácil. E o Ricardo Tatuí precisava perder e eu precisava passar e ir para a final. E na final ficar em segundo lugar. O que eu pensei? Vou pedir ajuda para a galera. Vou pedir, galera, tem chance de ganhar e, alivia aí para mim e tal, deixa a onda. E aí, cara, subitamente me veio uma voz, sabe, falando no meu coração assim, não faça isso, você não vai pedir ajuda para ninguém, né? Eu vou fazer acontecer. Resolve você mesmo. Eu vou fazer acontecer. A voz assim, e aí eu fiquei quieto, mudo, e aí, acabou a bateria, me classifiquei para a final, cara. E o que aconteceu? O Tatuí perdeu na semifinal. Só que tinha mais um desafio. Ficar em segundo. Na final de 4, eu teria que classificar em segundo. Vamos lá, vamos para a final. Aí, na final, a mesma vontade de pedir ajuda para os caras. Né? E não me lembro quem era, mas era acho que o Pedro Miller estava nessa final. O Pedro Miller era um dos caras mais casca-grossa, com backside mais radical, mais afiado. E eu pensei em pedir ajuda para os caras, novamente veio uma voz dizendo, não faça isso que eu vou dar a vitória para você. E fiquei quieto e concentrado, surfei a bateria. Moral da história, fiquei em segundo lugar na bateria, cara. Título, bicampeão brasileiro, Jorge de Oliveira. Legal. A praia era loucura, meu irmão. Então foi essa experiência que marcou muito a minha vida, né? Essa questão da intervenção espiritual e a questão de você ser humilde, entender que você não é autossuficiente, você não é o cara, você não é o autopoderoso, você não pode todas as coisas. A gente depende, né, de Deus, do agir de Deus, né, cara, em todo momento, né? As coisas acontecem, não é por acaso, não existe o acaso, né? Existem provisões divinas, né? Então eu creio que isso aconteceu comigo lá, sem eu ambicionar título algum, aconteceu naturalmente. Hoje em dia é diferente, hoje em dia as coisas mudaram muito, tem muita grana envolvida, tem muita estrutura envolvida, né? Então o atleta ele tem muito mais ambição. Você vai hoje conversar com os caras do WCT, do WSL, os caras são cheios de ambição, cheios de planos, cheios de projetos, um pouco de arrogância, falta humildade às vezes, né, em alguns. Então você vê que mudou os interesses, não tem mais aquele espírito soul surf, né? O lifestyle do surf, isso vai se perdendo quando entra dinheiro, quando entra o mercado, enfim. Na minha época era diferente, cara. Na minha época era muito lifestyle mesmo, a coisa, e quem conhece, quem é da minha época sabe o que eu estou falando, né? Então foi isso, a bateria que marcou a minha vida. E aproveitando o gancho, né, que você falou dessa bateria que foi em 92, e você já citou alguma coisa da WSL, no ano seguinte, 92, 93, você pelo WQS, você conseguiu se classificar para a partir de 94 você fazer parte da elite do surf mundial. E essa conquista, você não tinha as ambições, mas acontecia as coisas. Como é a emoção de você entrar para a elite do surf mundial? Bom, 94 foi um ano especial. 94 foi o ano que eu tive condições de correr 80% do WQS, de forma que muita gente já falava para mim, vai correr lá, corre o WQS, você tem condição, você tem chance, não sei o quê, mas eu nunca tinha tido oportunidade, né? O patrocinador preferia investir só aqui no Brasil. Então em 94 eu falei, não, eu já tinha juntado uma grana, já tinha fechado um acordo com outros patrocinadores, vai que vai. E aí foi muito bacana, porque
aconteceu uma experiência muito bacana comigo lá em Huntington, no tradicional OP Pro, né? Depois eu vou contar essa experiência aqui. Mas foi um ano incrível. Conseguiu a vaga para o WCT, consegui o título paulista e por 3 pontinhos eu não consegui o tricampeonato brasileiro, né? Contra o Tinguinha Lima. E naquela época o que me prejudicou foi me prejudicou entre aspas, né? Porque o circuito brasileiro naquele ano estava meio fragmentado, então a gente dividia o circuito, as etapas do circuito estaduais, eles valia pontos, né? Valia pontos. E eu deixei de competir em uma etapa do circuito paulista na época, em razão das viagens para o WQS. Então foi quando fez falta na final. Esses 3 pontos foi a menor diferença entre o campeão e o vice na história, né? Mas ainda assim foi um ano muito importante para mim, um ano de muita satisfação. E que nem em 94, quando você entrou para a Elite, logo no seu primeiro ano, sempre no primeiro ano, você já foi o Hook of the Year, que na época a ESP chama de a revelação do ano. Então logo no seu primeiro ano você foi o brasileiro revelação do ano e ficou em 11º, se eu não me engano, né? 2 títulos, Hook of the Year, 93 pelo QS e 94 na Elite. Na Elite. Mesma coisa aconteceu quando eu comecei no circuito brasileiro, que vieram os títulos, né? Que eu pensei comigo mesmo, bom, se eu conseguir entrar, se eu conseguir a vaga, é porque eu tenho condições de surfar de igual para igual com os caras, né? Então, beleza, não vou olhar nomes, eu vou entrar na água e vou fazer o meu melhor, né? Então o primeiro ano foi muito legal, foi o ano que eu ganhei do Kelly Slater lá numa esquerda sensacional, né, em São Lô, na Ilhas Reunião, e fiz final com o Sani Garcia. E só não ganhei o campeonato porque eu não conhecia a onda, cara. O Sani Garcia, todo mundo fala que tem uma semelhança. Depois eu fui descobrir que acho que o estilo dele é parecido com o meu, ou o meu com o dele, não sei essa diferença. Mas a onda tinha um segredinho e eu peguei a onda para virar a bateria e não conhecia o potencial da onda, acabei abandonando ela no meio do caminho e não veio mais nada de sério. Minha plateia foi a loucura na praia, todo mundo não acreditou que eu saí da onda. Pois bem, foi um ano muito, muito legal, um ano de estreia, né? Em 94. Foi muito emocionante para mim também poder conhecer os picos, né? As ondas que eu só via por foto, vídeos, né? Revista. No Hawaii assim, foi uma experiência muito ruim, porque era o meu primeiro ano no Hawaii e eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Então, a sua primeira viagem para o Hawaii já foi estando na Elite, você não tinha feito viagens, surf trips para lá? Eu não me lembro, mas acho que em 93 eu já tinha ido para lá, para correr o WQS, né? Mas eu não me lembro como é que foi, acho que foi um ano, eu fui sim, e foi um ano bem difícil por não conhecer, suportar o crowd, não sabia quem era local, quem era de fora, então foi um ano de adaptação, né? Fui 3 vezes mandado para fora do água. Não, porque como todo brasileiro, você chega no lugar chegando, né, cara? Você fica babando, você quer pegar onda, então você enrola um, engana o outro, finge que vai, não vai, dá a voltinha, né? Todas essas malandragens de brasileiro para querer pegar onda, né? E eu acabava pegando mesmo, porque a percepção aguçada, você chega no pico, você sabe se colocar, você sabe, né, sabe onde vem a onda boa ali, você vai pegando a manha do pico e vai se destacando. E os caras, quem que é ele, né? Who's this guy? Ninguém me conhecia. Então foi difícil lá, né? Só no terceiro, quarto ano que eu já fui ficando mais à vontade. Você fez final lá? Não, você tem um... Eu fiz uma final em Sunset, ficando em 4º lugar, lá no QS. E em 96 ou 97, se não me engano, eu fiquei em 5º no Paitimasa também, né?
não estava aquele pipe master gigante, grandão, né? Tinha 4, 6 pés de onda, bom para direita, para backdoor, onde eu consegui surfar. De backside para pipeline eu não aprendi a surfar, né? Até hoje. E você ficou na Elite, se eu não me engano, até 98, isso eu acho, né? E qual foram os seus melhores resultados, né, nesses anos todos, campeonatos que foram interessantes, você chegou em final, você teve resultado bom nesse teu tempo na Elite? Bom, eu tive quinto, tive oitavo, mais nono, bastante 17º. Mas eu me mantive todos esses anos lá, os 5 anos, também pela regularidade, né? Mas os melhores resultados foram 2 finais que eu fiz. Uma no primeiro ano, com o Samir Garcia, nas Ilhas de Reunião, e uma em 97 contra o Kelly, lá na França, em Biarritz, o Quicksilver Pro. Foram os 2 melhores resultados. Eu já vi nesses anos todos, profissional, viagem para tudo quanto é lado no mundo. Quais viagens mais marcantes para você? E você ficou com uma onda preferida, né? De tudo que você já surfou por aí, uma ou mais de uma onda que ficou a sua preferida? Claro, assim, tudo vai depender do dia, do momento, do swell. Peguei onda boa demais por esses cantos todos aí. Agora, a onda que melhor, a onda que eu achava assim que alucinante, que marcou, foi lá a onda de Grajagan, em Giland, na Indonésia. Uma onda fenomenal, pequeno, grande, médio, sempre tinha onda numa escola. E essa onda de Ilhas de Reunião, em Sanlu, que realmente é um skate espetacular, está até proibido de surfar lá atualmente por conta dos ataques. Porque tem onda que o surf encaixa, né, no estilo da pessoa, ele fica com aquela onda de preferência. Exato, você fica com aquela onda na cabeça. A onda é uma escola. Surfei onda boa na Espanha, Portugal fora do sério, muita onda boa também, né? E nos países assim, teve país que você achou, nas viagens algum lugar que você achou mais fantástico? Cara, eu adorava a Indonésia. Aliás, todos os países que eu ia, eu gostava, porque eu sempre fui muito curioso, né? Então na época eu nem sabia falar inglês e eu sempre procurei me virar sozinho para aprender a falar inglês. Então aprendi falando inglês, aprendi a falar falando, né? Indo à luta, viajando sozinho. Sem curso, sem nada. Sem curso, né? Aí eu era muito curioso, gostava muito de saber sobre a cultura local, o artesanato, sobre a comida, né? Eu adorava comida. Eu ia te perguntar isso, assim, nesses anos você aproveitou a cultura local nessas viagens, né? Conseguiu aproveitar alguma coisa? Aproveitei muito a cultura local, né? A Indonésia para mim foi assim um dos melhores lugares porque eu sempre gostei de natureza. Então a Indonésia é fantástica, né? As ilhas, muito verde, muita fauna, flora, muita coisa bacana aconteceu, muitas amizades também, né? Nos 4 cantos do mundo, onde eu ia, fazia amizade com o povo local, tenho amigos espalhados por todo canto aí, né? Você falou de amizade, o surf te trouxe amigo que você tem de verdade até hoje, que conquistou no surf? Sim, claro. Na verdade, assim, no meu caso, é um caso muito especial porque é muita gente, né? Então... Muito amigo. Então tem muito amigo, cara. A gente não consegue se relacionar com o mundo, né? Então a nossa vida, ela segue um fluxo e coisas vão sendo deixadas para trás, porque a gente não dá conta. Mas o surf te trouxe bons amigos, bons contatos. Exato, de alimentar todas as amizades e manter os relacionamentos, né? Mas sim, tenho bons amigos que quando a gente se encontra nos Masters da vida, por exemplo, né? No circuito mundial Master, a gente encontra vários amigos, né? De circuito mundial, aqui no Brasil, sem comentário, né? Então isso, eu acho que foi um legado muito positivo no quesito amizades, né? Então, qualquer lugar que eu vá hoje com a minha família, eu sei que vou ser bem recebido. E como é que
a gente falando do circuito mundial, como é que você vê hoje em dia o circuito mundial, falando dos brasileiros, a geração Brazilian Storm, que alguns anos atrás surgiu e que está fazendo um baita sucesso, ganhando quase todas as etapas, em QS, WT, você olha brasileiro ganhando, como você vê essa fase? Eu acho que, na verdade, na minha época, a gente já era não chegava a ser uma tempestade, né? Era uma chuvinha. Né? Não, mas todo mundo sabe que começou com vocês, vem lá, que hoje... Então, hoje eles estão dando chuvinha, né? Naquela época era uma chuvinha, um chuvisco, né? Mas a gente estava ali, tinha entre 8 a 12 atletas dos 44, né? Só que hoje é realmente, de fato, uma tempestade brasileira, pelo fato de que, na nossa época, nós estávamos ali por mérito, claro, mas o nível dos americanos, australianos, havaianos eram superiores a nós. Né? Hoje inverteu, né? Hoje nós somos superiores. Sim. Nosso nível de surf, né, ultrapassou, né, essas nações, de forma que hoje dos top 5 do mundo, 3 são brasileiros, e assim vai. Né? Então, e está vindo mais gente aí, está vindo mais uma geração de atletas que com certeza, no quesito substituição, a gente não vai ter problema pelas próximas décadas de bons surfistas aí representando o Brasil. O Brasil tem tudo para ser a nação número 1 do esporte, falta investimento. Né? Então, a gente espera, a gente torce que essa realidade nossa possa mudar. Jojo, uma coisa que seu nome sempre foi muito ligado aos surfistas de Cristo, né? Você é um dos pioneiros, né? Eu lembro que na minha cabeça veio o Jairzinho, veio o Kia, Zubita, do Sul e você. Por que você entrou no surfista de Cristo? Queria que você contasse essa passagem na sua vida. Bom, primeiro na década de 80, no comecinho da década, para metade da década de 80, eu tive um envolvimento com drogas, né? E foi uma passagem rápida, graças a Deus, mas graças ao Evangelho, né, eu consegui me libertar de tudo isso para poder focar no surf mesmo, né? Porque se eu não conseguisse essa libertação, talvez eu não estaria aqui falando hoje com vocês, talvez teria me roubado essa oportunidade. Então era uma onda errada que graças a Deus passou. Então foi quando eu entrei para o movimento cristão evangélico e já estava surgindo o movimento Surfistas de Cristo. Aliás, já existiam em países como Austrália, Havaí, que começou em 76, e esse movimento estava nascendo aqui no Brasil. Então eu fui um dos principais surfistas que surgiu na época, né, e já existiam outros cristãos. Depois a gente se encontrou e fazia nossos encontros nas praias e tal, mas eu fui assim o cristão que mais se destacou como resultados, né? Então, como eu era um cara de resultados, a mídia estava sempre focada em mim. Então esse movimento foi muito divulgado e difundido na época, e cresceu bastante em todos a costa brasileira, né? Existiam núcleos do movimento Surfistas de Cristo, que tem como objetivo compartilhar a mensagem do Evangelho para a comunidade do surf. E, Jojo, quando você parou de competir profissionalmente, né, como surgiu na sua vida? Eu sei que você tem envolvimento com escola de surf, com ONG, e como que surgiu isso na sua vida, se são suas atividades hoje em dia ainda? Bom, eu praticamente eu iniciei o processo de transição nas competições em 2000, né? Mas eu ainda competi até 2010, porque acho que, se não me engano, foram os 10 anos de circuito da Super Surf. Isso. Em 99, quando eu saí do circuito mundial, eu quis montar alguma coisa para ganhar dinheiro. Então a gente montou uma escola de surf muito bem estruturada aqui na Praia da Enseada, e foi daí que a gente despertou o interesse de olhar um pouco pelo social. A gente via muitas crianças na praia, com a mãe, criança de colo, no sol escaldante, com sacão, catando latinha, revirando para as lixeiras.
parava na nossa tenda para descansar do calor e as crianças perguntavam quanto era para fazer aula de surf. E aí foi quando toda a história começou, né? Eu falei, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças? E aí começamos, no inverno de 2000, começamos a atender 20 crianças aqui na Praia da Enseada, com aulas de surf gratuito. E aí a gente descobriu que eles precisavam de algo mais do que simplesmente aulas de surf, né? Então a gente foi imaginando e criando ideias e projetos para atender todas as necessidades das crianças, né? O déficit de aprendizado, a alimentação, né? Todas as questões familiares, né? Então criamos alguns programas que são efetivos, que todas as crianças participam. A ONG hoje tem 12 anos, né, de estatuto, funciona aqui na Praia da Enseada, atendemos 80 crianças de 7 a 14 anos, das comunidades aqui do entorno, e oferecemos para as crianças o Onda Esportiva, que é o surf como força catalisadora, né, como ferramenta de apoio à educação e inclusão social, o programa Ondas do Saber, que é o reforço escolar, apoio pedagógico, o Onda Ecológica, que é educação ambiental, o Surfando Valores, que é o programa que trata de resgate e fortalecimento de valores éticos e de cidadania, e o Ondas da Convivência, que é um trabalho que a gente faz com a família, aproximando e empoderando as famílias e responsabilizando também juntamente conosco e a escola no processo de educar e formar cidadãos. Então esse é um resumo do que é o projeto Ondas aqui no Guarujá. Bem legal. E é isso. E paralelo a isso, você consegue continuar competindo nas categorias Master, Circuito Brasileiro, Mundial? Está dando para essa diversão ainda competir? Sim. Hoje eu tenho uma estrutura razoável aqui na ONG em que me permite ter essa flexibilidade no meu tempo e na minha agenda. Então dá para mim competir. O circuito Master, embora a gente está passando por um processo de reconfigurar, né, as instituições no país, mas o circuito Master ele não demanda muito tempo, são apenas 3 ou 4 etapas no máximo por ano, né? O circuito mundial Master também já fazem 5 anos que parou de acontecer e que na verdade é uma expectativa muito grande, né, nossa, né, os Masters, de poder representar o Brasil também no mundial. Seria bem legal. Só voltando rapidamente à ONG, você consegue ter apoio do governo e de empresários para te ajudar você conseguir manter esse projeto que você tem, que é bem grande? Veja, é uma pergunta muito importante. Quando eu criei a ONG e comecei a me envolver no processo burocrático, de papéis, parcerias, etc., eu estabeleci alguns objetivos, que seria firmar parcerias sólidas com o governo municipal, estadual e federal, além da iniciativa privada e outras formas de captar recursos, de doações, de pessoa física, pessoa jurídica. Uma ONG ela não vive somente de caridade, precisa de dinheiro para tocar, gente que busca resultados, que geram impacto socioeconômico e politicamente, não é fácil. Então precisa realmente de dinheiro para tocar, infelizmente. Agora, as parcerias com o governo é bem complicado, principalmente o governo municipal. A gente tem uma parceria bacana aqui no Guarujá, mas ainda falta boa vontade, isso depende muito de governo para governo, né? Tem governo que a gente tem mais facilidade, tem governo que é mais difícil, né, o trabalho, mas vem acontecendo. O governo, principalmente municipal, não pode ficar de fora, porque nós somos parceiros, né? Nós aqui conseguimos garantir uma política pública de qualidade com um preço baixo, né? E
E a nossa ambição é realmente poder impactar esses nossos jovens para que no futuro sejam pessoas de sucesso, né? Então, essa é o nosso grande desafio. E a iniciativa privada sempre está aí, tem as leis de incentivo que também podem trazer recursos para a ONG. Existe uma infinidade de possibilidades, né? Então a gente precisa hoje nos estruturar profissionalmente para ir em busca desses grandes parceiros e desses recursos para que a ONG seja saudável financeiramente e os seus programas não continue acontecendo, né? Bom, Jorge, a nossa entrevista é curta, né, como eu expliquei, para as mídias sociais, e então a gente queria aproveitar a sua experiência, todo o seu conhecimento, que você pudesse deixar um recado final da entrevista para a galera que está assistindo a gente. Ok, beleza. Eu tenho certeza que esse vídeo vai circular pelo Brasil inteiro, Deep in Surf, é isso aí. E eu queria assim, deixar um recado para a comunidade do surf no Brasil. A gente está vivendo um momento muito ímpar no nosso esporte, né? Uma grande conquista se tornar um esporte olímpico, e agora a gente precisa cuidar das nossas estruturas, das nossas instituições que regem, que administram o esporte no nosso Brasil. Estamos já iniciando um processo de reestruturação, né, das instituições, seja as associações, as federações e as confederações. Eu peço unidade, né? Atletas, pais de atletas, patrocinadores, técnicos, juízes, todas as pessoas envolvidas, né, nesse processo, que possam acreditar, se unir, porque o surf está precisando dessa transformação imediata. Obrigado. Isso aí, Jojo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Você é uma referência para a gente, para todo mundo no surf, e a gente ficou muito feliz de poder ter esse bate-papo com você. Muito obrigado. Valeu, Deep in Surf. Valeu, galera.